Olá pessoal, eu sou o Caco e eu vou resolver um problema da Fulvestre para vocês, tá bom? Então olha só, muito bom esse problema, hein? Um cilindro contém uma certa massa M0 de um gás a T0, temperatura inicial de 7 graus Celsius, ou que ele já colocou aqui 280 Kelvin, e pressão P0. Tudo M0, T0, P0, tá, inicial. Ele possui uma válvula de segurança que impede a pressão interna de alcançar valores superiores a T0. Olha só, o cilindro ele tem uma massa inicial, tem uma massa de gás a uma temperatura e uma pressão inicial. E ele tem uma válvula que impede que a pressão interna alcançar valores superiores a P0. Ou seja, se você, por exemplo, aquecer esse gás, aí a pressão deveria aumentar, né? Mas daí vai... Essa válvula deixa escapar gás e mantém a mesma pressão. Olha só que interessante. Se essa pressão ultrapassar P0, parte do gás é liberado para o ambiente. Foi o que eu falei. Ao ser aquecido até a temperatura T de 77 graus Celsius, ou seja, 350 Kelvin, a válvula do cilindro libera parte do gás, mantendo a pressão interna no valor P0. No final do aquecimento, qual é aproximadamente a massa de gás que permanece no cilindro? Olha só. Então, veja só. Ao final do aquecimento, qual é aproximadamente a massa de gás que permanece no cilindro? Então, vocês entenderam, né? Tá ali o cilindro, aí vai aquecendo, à medida que aquece, a pressão aumenta e a válvula faz psss. Aí aumentou mais a pressão, psss. Ela vai liberando o gás e a pressão vai mantendo sempre em P0. Olha só que interessante, certo? Bom, para eu saber a massa final, tá? Eu vou ter que usar a equação de Clapeyron, que é assim, ó. Pressão vezes volume vai ser o número de mols, vezes a constante universal, vezes a temperatura, certo? Lembrando que o número de mols, o que que é? É a massa dividido pela massa molar, certo? Então, quando a gente pega e substitui aqui, vai ficar assim, ó. Pressão, já vou até colocar, né? Não, vou deixar. Pressão vezes volume igual a massa sobre a massa molar vezes R vezes T, certo? E daí, olha o seguinte, o que vai variar aqui? Então, o P0 não está variando, né? O volume também não está variando, porque o cilindro ele tem um volume só, né? Então, à medida que aumenta a pressão, aumenta a temperatura, aumenta a pressão, a válvula abre, libera um pouco de gás, certo? E para de novo. Bom, a pressão vai se manter constante. O volume também, porque o cilindro ele não vai murchar. Ele é um cilindro com volume constante, né? Apesar de que ele não falou aqui, ó, né? Deixa eu ver se ele falou de volume constante. Não falou, né? Mas a gente entende. Ele não está dizendo que é se fosse um cilindro que varia de volume, ele teria falado no problema. Então é um volume constante. Então a pressão, o volume é constante. A constante aqui é constante. A massa molar é constante, porque não entra gás diferente. Tá? Então a massa molar continua constante. E a temperatura é que está variando. Então eu vou fazer o seguinte: de um lado da equação eu vou colocar tudo que é constante e do outro lado eu vou colocar tudo que não é constante. Tá bom? Então olha só. Pressão P0. Né? Eu falei que ia isolar. Vou isolar primeiro. P vezes V, porque é constante, vezes M, que a massa molar é constante, dividido pelo R, que é constante. E do outro lado vai ficar o quê? Só M vezes T. Certo? Então, ó, tudo isso aqui está constante. À medida que está saindo o gás, a pressão está mantendo constante, o volume está mantendo constante, a massa molar e o R mantendo constante. Então, isso aqui. Então, olha só o que eu posso fazer. Presta atenção no que eu posso fazer. Eu posso dizer o seguinte, que a massa inicial vezes a temperatura inicial vai ser igual a isso aqui, certo? Só que isso aqui vai ser o quê? Vai ser a massa final vezes a temperatura final. Posso ou não posso? Tudo isso aqui é constante. Então, isso aqui vai manter constante quando a massa vai diminuindo e a temperatura vai aumentando. Está aqui, ó. Então, eu chego à conclusão que a massa lá dentro do cilindro e a temperatura do gás lá dentro do cilindro são inversamente proporcionais. À medida que a temperatura sobe, a massa tem que esvaziar. Por quê? Por causa da válvula. Olha que interessante, que essa válvula é muito interessante, hein? Essa equação aqui eu vou chamar assim, equação da válvula, porque é a válvula que gera isso aqui, ó. A válvula que faz isso aqui.
certo? A válvula e o cilindro, né? Tá? Então, a equação do cilindro com válvula, pronto. Agora eu vou substituir. Então, M0, qual que é a massa inicial? Ele não falou, então eu coloquei M0 mesmo. M0, vezes qual é a temperatura inicial? A temperatura inicial em Kelvin, 280, tá aqui, ó. 280. Qual é a massa final? Ele não falou, então MF. Vezes qual é a temperatura final? Bom, a temperatura final foi para 350. Tá aqui. Certo? Então, como é? Ele quer saber, no final, qual é aproximadamente a massa de gás que permanece no cilindro. Bom, a massa de gás é a massa final. Então, eu vou isolar ela. Tá? Vou isolar isso aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó. Massa inicial vezes 280, dividido por 350. Isso é a massa final. Simplifica 0 com 0. Tá? Então, vai ficar assim que a massa final vai ser o quê? Dá para dividir por 7, né? 28, não, 280 não, porque eu já cortei o 0. 28 por 7 dá 4. 35 por 7 dá 5. Então, quer dizer que a massa final vai ser o quê? 4 quintos da massa inicial. O que é 4 quintos? 4 quintos é 0,8 da massa inicial. Então, olha só. Eu acho que acaba aqui, né? Porque, olha só, no final do aquecimento, qual é aproximadamente a massa do gás que permanece? Ele não me deu a massa inicial, ele não me deu o R, né? Apesar que o R a gente conhece. Ele não me deu a massa molar. Eu falei, não, mas a massa molar dá para ver na tabela periódica. Mas ele não me disse nem qual é o gás que está ali dentro. Ele não me diz qual é o gás que está ali para eu descobrir qual é a massa molar. Então, eu não tenho nenhuma informação. Ele me deu o volume, não me deu nada. Então, a única coisa que eu consigo achar com todo esse enunciado é isso aqui, ó. Que a massa final é 0,8 da massa inicial. Se eu quiser, ainda posso colocar assim, ó, que a massa final é igual a quê? Então, eu vou multiplicar tudo por 100%, por 100%. Então, a massa final é o quê? 80% da massa inicial. Pronto. E ele diz aqui, ó, no final, qual é aproximadamente? Não, aproximadamente não, é exato. É exato, porque todas as informações aqui estão exatas. Então, a massa final é exatamente 80% da massa inicial. Pronto. Acabou aqui o problema, certo? Olha, é bacana esse problema aqui, né? Deixa assim algumas questões que a gente fica pensando, esse aproximadamente aqui tá esquisito, tá? Mas é isso aí, se você ficou com alguma dúvida, vá aqui nos comentários do vídeo, põe lá a sua dúvida que eu terei o prazer de responder para você e avaliar e analisar com você essa tua dúvida aí, tá bom? Não esquece, curta o vídeo, confere sua inscrição no canal, confere se o sininho, as notificações estão acionadas, tá? Às vezes a notificação está acionada e você não está recebendo, mas dá uma olhada lá se ela está acionada para você receber todas as notificações, tá? Tem um sininho do lado ali, aparece todas ou só algumas, tal. Aciona lá que você recebe todas as notificações, tá bom? Compartilhe o conhecimento, compartilhe o vídeo e dá uma olhada na playlist aqui que está completa, está completinha, tem todos os vídeos aqui de gases perfeitos, está bem boa, tá? Dá uma olhadinha, assista a todos os vídeos, pergunte todos, questione todos, para você aprender todo o conteúdo, tá bom? É isso aí, vamos que vamos e até a próxima.